Certeza que hoje Deus vai falar no seu coração, amém? Tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Então, que você possa compartilhar esse link com outras pessoas, para que elas possam também ser abençoadas, amém? Glória a Deus. Semana passada nós tivemos um erro, né? Nós estávamos, a transmissão, não sei o que aconteceu, caiu, eu tive que mandar o link, porque era ceia, tinha transmissão também de Brasília, né? Com a palavra do nosso bispo. Eu espero que você tenha ouvido a palavra, que foi tremenda demais, né? A palavra do bispo Rodovalho. Então, hoje, eu vou compartilhar a palavra por completo, e é claro que ela era maior, eu tive que simplificar, porque eu queria só deixar um recado para você da palavra de Deus que sentiu no meu coração, até porque no dia da eleição eu não pude transmitir, não é isso? Então hoje eu quero compartilhar com você uma palavra, e eu quero que você novamente leia comigo Lucas 1, versículos 76 e 77. Lucas 1, 76 e 77. Diz assim, ó: "E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados." Amém? Vamos orar, vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse tempo precioso na tua presença. Obrigado, Senhor, por cada um que nessa noite decidiu ouvir a tua voz. Deus, obrigado por cada um que decidiu parar, deixar o seu tempo um pouco, para que pudesse ouvir aquilo que o Senhor tinha para a sua vida. Em nome de Jesus, abençoe a cada um que está online agora acompanhando a gente. Que o Senhor possa estar abençoando as famílias, os lares, em nome de Jesus. Que a tua unção, que o teu poder nos alcance, e que a tua palavra nos instrua. A tua palavra é o maná que nos alimenta e o manual que nos orienta. Então nessa noite, nos supre segundo a sua perfeita vontade. Amém. Amém. Glória a Deus, querido. Bom, então aqui é uma palavra tremenda, né, que o sacerdote Zacarias derramou sobre o seu filho João Batista. João Batista, que por Jesus é considerado o maior profeta, né? Ele foi o maior profeta do Novo Testamento. Jesus considera ele um dos maiores profetas da Bíblia. João Batista foi uma pessoa que veio preparar o caminho para Jesus. João Batista foi aquele que veio antes de Jesus para preparar os corações para receber a Jesus. Então, João Batista é uma pessoa muito especial e que nós precisamos colocar ela com muito valor. Foi aquele que batizou a Jesus, não é isso? E aqui o seu pai está declarando palavras como profeta do Altíssimo, irá diante do Senhor, levará conhecimento da salvação. Ou seja, se você ler, você vai ver que é uma oração tremenda, maravilhosa, que Zacarias declarou sobre o seu filho. Agora, o que é interessante nessa passagem? O interessante dessa passagem é que essas eram as primeiras palavras de Zacarias depois de 9 meses de silêncio. Por quê? Porque ele ficou mudo durante toda a gestação de Isabel. Ele não pôde falar uma palavra sequer. Já pensou que coisa? Seu filho para nascer, né, a barriga da esposa crescendo, e você não poder dizer uma palavra sobre aquilo. Então, ele passou um período de jejum, de fala, não pôde falar. A gente está jejuando, 21 dias de jejum e oração pelo Brasil. Eu espero que você esteja acompanhando, se não, quero te convidar para você acompanhar nas nossas lives que nós estamos fazendo, né? Live todos os dias, 22 horas no horário de Brasília, né? 9 horas daqui da noite, né? Você pode acompanhar pelo Instagram, pelo meu canal do Instagram. Então nós estamos jejuando e orando. E Zacarias passou 9 meses contra a sua vontade, né? Porque foi Deus que fez isso com ele. E aí, como é que foi que aconteceu? Como é que foi essa história? Ele era um sacerdote, ele e sua esposa, eles eram idosos, ou seja, eles já tinham passado da idade de gerar filhos, mas o fato é que eles queriam ter filhos e não puderam ter filho no seu tempo, né? Ela era estéril, então não puderam ter filho. E agora, ele está no templo, ele está adorando a Deus, ele está cumprindo o seu chamado, ele está fazendo a coisa certa, ele está no ambiente certo. E aí, de repente, um anjo aparece. A pessoa, que coisa maravilhosa. Um anjo de Deus aparece para ele. E esse anjo, então, traz palavras tremendas. Esse anjo traz a promessa de um grande milagre para a vida de Zacarias e de Isabel. Mas, infelizmente, naquele momento, Zacarias não acreditou na palavra do anjo. Infelizmente, Zacarias demonstrou incredulidade para o anjo. Querido, eu não sei o que aconteceu. Zacarias, a gente não conhece a história dele, não pode precisar exatamente o que aconteceu. Mas eu posso presumir
eu posso trazer uma presunção do que aconteceu. Ele com certeza era homem de Deus, ela era mulher de Deus, ambos serviam ao Senhor, mas eles tinham um desejo, de ter filhos, eles tinham um desejo de gerar filhos. E aí com certeza eles oraram, buscaram de Deus, clamaram, e o tempo foi passando, e eles clamando e buscando de Deus, e não acontecia. E aí, de repente, o coração dele provavelmente começou a esfriar diante daquela coisa. E ele já talvez não tinha mais aquele desejo tão profundo, ou não acreditava mais que aquilo poderia acontecer com eles. E aí o tempo passou, a Bíblia diz que eram idosos, então provavelmente passou muitos anos. E eu acredito, eu suponho, que a fé de Zacarias esfriou. A fé de Zacarias esmoreceu. O tempo passou e a fé dele com relação a ter filho diminuiu. Não com relação a outras coisas. Acredito que ele era homem de Deus, tinha fé que viria o Salvador, tinha fé na redenção de Israel, ele tinha fé em Deus. Mas acredito que com relação às promessas que Deus tinha para a sua vida, para a vida da sua esposa, ele tinha enfraquecido na fé. E aí o anjo aparece, e o anjo traz palavras tremendas, é um ser celestial, é uma figura angelical, e ele ainda assim não está acreditando no que o anjo está dizendo. E ele expressa a incredulidade. E a resposta do anjo fala, porque você não creu, você vai ficar mudo até que a promessa se cumpra. Meu Deus. Talvez você diria assim, meu Deus, que coisa terrível, ruim. Bom, eu acho. Tem um lado ruim da história. Você ficar mudo durante 9 meses não é fácil, é muito complicado, é muito difícil. Agora tem o lado bom da história. Por quê? Porque o anjo disse assim, você vai ficar mudo até que o bebê nasça, até que a promessa se cumpra. Querido, aqui é o lado bom, maravilhoso da história. Se por um lado ele teve que ficar mudo, por outro lado existia uma promessa que iria se cumprir. Então a questão aqui, querido, é proteção do milagre. Por quê? Porque Deus tinha algo que ele queria para a vida de Zacarias e Isabel. Deus queria abençoá-los. Deus queria responder ao anseio de tanto tempo. Deus queria fazer daquilo que era um simples pedido de oração para que aconteça segundo a natureza, porque o homem e a mulher gerar filhos é uma coisa que acontece, e eles criam e pediam para que Deus ajudasse eles nesse sentido, mas passou o tempo e agora Deus queria fazer mais. Deus queria que na velhice deles, quando não há nenhuma condição humana para acontecer, o milagre viesse. Assim como Jesus, que quando Lázaro estava morto, Jesus disse, não, eu vou, fica tranquilo, ele está dormindo e tal. E aí chegou um momento que ele disse para os discípulos, não, ele já morreu, fica tranquilo, é melhor assim. Eles não entenderam nada. Eu quero que seja assim, Jesus disse, mais ou menos isso. Eles não entenderam nada. Por quê? Porque Jesus não queria apenas curar Lázaro, ele queria que o milagre fosse maior. Ele queria, de fato, que as pessoas crescem o quão grandioso e poderoso ele era. E ele não ia apenas curar Lázaro. Ele se atrasou e Lázaro morreu. E ele sabia disso. Por quê? Porque ele iria ressuscitar a Lázaro. O milagre ia ser muito maior do que estava sendo pedido ou pensado. Jesus ia surpreender com um milagre tremendo e poderoso. Amém, querido? Agora, no caso de Zacarias, ele não estava crendo. E o anjo falou, agora eu vou ter que te tornar mudo. É algo que a gente pode trazer para nossas vidas. Querido, muitas vezes na nossa vida, Deus tem coisas preciosas, tremendas, e Ele traz para nós. Ele traz através de alguém, Ele traz através de uma pregação, Ele traz através de uma palavra, Ele traz através de uma oração. Deus se manifesta e Deus diz, eu vou cumprir isso na sua vida, eu vou fazer isso na sua vida. Mas sabe o que acontece? É que muitas vezes, apesar da promessa chegar a nós demonstramos incredulidade. E a gente diz, lá no fundo a gente diz, não, isso não é para mim. Isso não serve para mim. Não, isso não vai mais acontecer na minha vida. Eu estou muito velho. Querido, eu estou com 52 anos, cabelo branco. Às vezes me esqueço de algumas coisas, né? Às vezes as coisas não acontecem como eu gostaria. Eu e a Esther ficamos brincando às vezes. Por quê? Porque ou eu esqueço de uma coisa em casa, ou ela esquece, ou a gente quer fazer uma coisa e faz outra. Não sei você, mas eu já entrei nessa fase, né? E olha aqui, que coisa interessante. Eu estou com 52 anos, mas, querido, a minha mãe está com 90, tem 40 anos na minha frente praticamente. E sabe o que acontece? Eu creio piamente, primeiro, que eu vou chegar aos 90. E segundo, que tantas quantas as promessas que Deus tem a meu respeito, Ele tem total capacidade de cumprir. Deus pode fazer na minha vida e Deus pode fazer na sua vida. Existem tantos anos pela frente. Zacarias é prova disso. Deus trouxe um milagre quando ele era idoso. Ele não estava acreditando, mas Deus tinha um milagre para a vida dele. E o milagre veio sobre a vida dele. Agora, qual foi a solução que Deus criou?
Deus cria soluções, querido. Deus nos ama. E se a gente ama a Deus, se a gente adora a Deus, Deus cria coisas para nos ajudar. Amém, querido? Agora, nem sempre o que Deus cria, a gente gosta. Nem sempre as soluções que Deus cria, a gente gosta. Sabe, Deus estava fazendo uma coisa, deixa eu reduzir o dano aqui, né? Eu vou reduzir esse dano. Sabe, Zacarias, ele não está crendo. E eu não quero que ele expresse palavras de incredulidade. Uau, por quê? Porque eu marquei aqui, né, Provérbios 18, 21. O que diz Provérbios 18, 21? Diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquilo que a gente fala compromete aquilo que está por vir a nossa vida. Aquilo que a gente fala pode matar promessas de Deus sobre a nossa vida. Sabe, se a nossa linguagem for de fé, nós estamos construindo o caminho da bênção. Mas se a nossa linguagem for de incredulidade, a gente está destruindo o caminho da bênção. E foi por isso que Deus interviu. Glória a Deus. Querido, talvez a gente não tenha muita coragem, mas a gente teria que dizer: Deus, toda vez que eu me portar como Zacarias, toda vez que vier uma palavra tremenda sobre minha vida, toda vez que vier uma palavra, uma promessa de bênção, de resposta, uma promessa de livramento, e que eu ignorar, e que eu não crer, Deus, faça como fizeste com Zacarias. Faça, Deus, cala minha boca, Deus. Cala minha boca, me torna mudo, porque eu não quero dizer palavras de incredulidade. Eu não quero chamar a existência a derrota. Eu não quero chamar a existência o fracasso. Eu não quero abortar as coisas pela minha fala. E o que aconteceu com Zacarias é que ele foi protegido. Diga, proteção. Deus protegeu Zacarias. Glória a Deus por isso. Amém, amado? Deus protegeu Zacarias. Por quê? Porque é melhor ficar 9 meses sem falar uma palavra do que perder a bênção na sua vida. Porque é melhor perder a fala por 9 meses do que perder a paternidade de um dos maiores profetas da palavra de Deus, de um dos maiores profetas da Bíblia. Talvez a gente não tenha essa coragem, mas devíamos ter. Deus, cala minha boca. Toda vez que eu quiser dizer uma palavra contra mim, contra as promessas do Senhor, contra a minha vida, que o Senhor possa me tornar mudo, assim como o Senhor fez com Zacarias. Ele só recebeu o milagre porque o Senhor calou a boca dele. Senhor, em nome de Jesus, cala a nossa boca de profetizar fracasso, perca, derrota. Em nome de Jesus, só nos dê palavra quando for de vitória, de paz, de alegria, de amor. Só nos dê palavra quando for para cumprir as suas promessas sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu país. Nos dê palavra, mas se não, nos cale, Senhor, em nome de Jesus. Agora aqui tem uma palavra em 2 Reis 7, interessante, e ela tem um contexto que está em 2 Reis 6. Bom, aqui diz assim, 2 Reis 7, versículos 1 e 2. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, olha aí a promessa: amanhã por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as portas dos céus, será que isso poderia acontecer? Eliseu advertiu: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Uau, misericórdia, misericórdia, querido. Porque aqui existe algo diferente. Quando o anjo apareceu para Zacarias e Zacarias demonstrou incredulidade, o anjo falou: você vai ficar mudo até que receba a bênção. Isso aqui é uma grande chance, uma grande vitória. Amém, querido? Agora, para esse outro homem, Eliseu disse: você vai ver, mas você não vai comer. Misericórdia. Querido, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero que você receba essa palavra. Eu não quero crer que essa palavra é para você, que está nesse momento ouvindo, e que está nesse momento talvez falando no seu coração, ou falando na sua própria boca, dizendo: não, isso não é para mim, isso não vai acontecer. Querido, quando Deus falar, creia, receba em nome de Jesus, amém? Quando o Espírito Santo falar, receba. Quando a voz de Deus na terra falar, declarar uma vitória, vamos receber em nome de Jesus. Tem muita gente, hoje a internet está lotada de coisa, e tem tudo que é coisa, fake news, mentira, distorção, etc e tal. Mas uma coisa interessante é a gente entender qual é a voz da igreja. A voz da igreja, na sua grande maioria, é uma só. Fala da vitória do povo de Deus. Fala da vitória da família. Fala da vitória dos valores. Fala da vitória da Bíblia. Fala da vitória do Evangelho. Fala da vitória da justiça. Quer dizer, a igreja está declarando palavras tremendas. É isso que a gente tem ouvido o tempo todo. Mas sempre existe uma parcela que é como esse homem, como esse assessor do rei, que diz: Deus não vai fazer.
Não, Deus não vai fazer por aí não. Não, eu não acredito. Ok. Só que eu não quero que você receba essa palavra. Eu não quero dizer, você vai ver, mas você não vai comer. Não. Eu quero declarar em nome de Jesus. No Brasil, a vitória vai chegar, a bênção vai chegar, amém? E todos vocês brasileiros que estiverem no Brasil vão ver e vão comer em nome de Jesus, amém? A vitória vai chegar em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo de declarar a vitória. Não tenha medo de confrontar o mal. Não tenha medo de lutar pela sua família, pelos seus valores. Em nome de Jesus, amém? A vitória vai chegar em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Agora aqui ele diz, não vai acontecer, né? E deixa eu dar o contexto para você aqui. Samaria, que na época era a capital de Israel, estava cercada por Ben-Hadad. Olha, parece até sugestivo o nome, né? Ben-Hadad. E aí, Ben-Hadad estava lá, cercando a cidade passando fome, porque você sabe, a cidade cercada não pode sair, né? Então vai acabando os alimentos. Então houve atrocidade naquela cidade, muita coisa ruim acontecendo. O rei está louco, está apavorado. E aí, de repente, chega o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu derrama uma palavra. E qual é a palavra dele? O milagre vai chegar. Amanhã, a essa hora, vocês vão ver o milagre. Vai acontecer. Deus vai derramar a bênção. Deus vai mandar o livramento. Quer dizer, ele trouxe uma palavra de vitória. Mas aí veio o assessor. E o assessor disse, não, isso não pode acontecer. Na pessoa assessor, o cara que auxilia o rei, o cara que muitas vezes é conselheiro do rei, diz, não, isso não vai acontecer. Era uma voz maligna. Era uma voz tentando frustrar. Como existem vozes hoje tentando frustrar aquilo que Deus já programou para nossas vidas. Como existem vozes malignas tentando dizer que você é fracassado, que você não consegue. Como tem vozes hoje malignas dizendo que você não é capaz. Sabe, existem tantas vozes dizendo que nós cristãos não somos capazes. Nós somos capazes e capacitados por Deus. Em nome de Jesus, amém, queridos? Receba isso em nome de Jesus, amém? Agora muitas palavras têm vindo e muitas vozes vêm. Vozes de incredulidade. Então existe hoje... Presta atenção, existe hoje algo importante que nós precisamos trazer. Existem vozes de fé e vozes de incredulidade. Vozes divinas e vozes malignas. Palavras de Deus e palavras do diabo. Quantas coisas hoje nós temos ouvido. Tantas coisas nós temos ouvido, mas quero dizer uma coisa para você. E a minha oração é essa. Deus, para todos os cristãos que não estão crendo no milagre, que não estão crendo na promessa, que não estão crendo naquilo que o Senhor tem para a vida deles, que não estão crendo no melhor do Senhor, que não estão crendo na promessa que o Senhor tem sobre as suas vidas, sobre as suas famílias. Deus, em nome de Jesus, faz com que essas pessoas fiquem mudas. Deus, faça com que essas pessoas fiquem mudas agora. Senhor, em nome de Jesus. Deus, que todo aquele que só contribui para o fracasso, que só contribui para a derrota, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa calar essas vozes. Por amor ao teu povo. Assim como o Senhor amou a Zacarias, por amor ao teu povo, torna mudo todo aquele que está tentando invalidar a promessa e a palavra. Querido, em nome de Jesus, se eu estou tentando invalidar a promessa e a palavra de Deus, Deus me torna mudo. Deus, eu não quero falar contra o Senhor, contra a tua igreja, contra as tuas palavras, contra as tuas promessas. Não, em nome de Jesus, eu não quero. Amém, querido? Sabe o que aconteceu ali? Deus usou 4 homens leprosos. Meu Deus, 4 homens leprosos. Que a sociedade não acreditava. Que a sociedade dizia, esses homens não têm capacidade. Que a sociedade dizia, esse aí não serve para andar comigo. E sabe, Deus pegou esses 4 homens leprosos, que estavam jogados à margem da sociedade. E esses homens foram usados por Deus para dispersar o exército inimigo. Meu Deus, que coisa. Eles estavam se arrastando pelo chão, mas Deus fez parecer com o barulho de uma grande cavalaria. Ei, em nome de Jesus, receba isso. Parece que às vezes a gente é tão pequeno nas nossas ações. Eu quero dizer para você, quando a gente está com Deus, aquilo que é um barulhinho pra gente é um barulhão no reino inimigo. Quando a gente ama a Deus, mesmo aquilo que pra gente parece pequeno, pra Deus é grande. Amém, querido? E o que aconteceu? E aconteceu que o exército inimigo foi embora. Aqueles homens leprosos chegaram lá, sobrou comida, tinha comida com fartura. E eles voltaram, disseram para a cidade o que estava acontecendo. E as pessoas saíram correndo para buscar o alimento. E quem que estava no portão da cidade? O assessor do rei. E ele foi atropelado naquela correria. E ele de fato ouviu sobre o que estava para acontecer. Mas ele não desfrutou. Misericórdia, querido. Ele morreu no portão da cidade. As pessoas indo buscar a solução que Deus tinha dado. Uau, meu Deus, eu não quero que isso aconteça nem com você nem comigo, amém, querido? Eu quero que a gente receba tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas, amém? Tudo que Deus preparou para nossas vidas, possamos receber, em nome de Jesus, amém? Não deixe que o inimigo coloque palavras erradas na sua boca, não seja fonte, trombeta do inimigo nesses dias, em nome de Jesus, amém, amado? Olha para a tua família, olha para aquilo que você espera em Deus, em nome de Jesus, e declara a vitória em nome de Jesus, amém, amados? Glória a Deus. Às vezes
Eu e a Esther estamos conversando, né? E eu tenho palavra de fé e tal. Mas de repente, às vezes, eu tenho uma palavra incrédula também. Às vezes, diante de um quadro, eu falo, não vai ser desse jeito não. Aí a Esther fala uma coisa interessante. Ela fala assim, amor, então deixa eu crer por nós dois. Deixa eu crer, deixa eu declarar essa palavra aqui. E ela fala um negócio, né? Às vezes funciona, às vezes não. Mas, de fato, ela está certa. É ela que tem que declarar a palavra de vitória. É ela que tem que declarar, vai dar certo, é desse jeito. E muitas vezes eu sou surpreendido. Uau, que coisa, aconteceu mesmo, né? Aconteceu. Por quê? Porque quando nós declaramos, o céu se movimenta, amém, querido? É melhor a gente ficar quieto do que perder. É melhor a gente fechar a boca do que perder a bênção. É melhor a gente fechar a boca do que matar o milagre, destruir o caminho da bênção. Em nome de Jesus, amém, querido? A Bíblia dá muitas dicas sobre fala. Pessoa que fala demais, que fala de menos, pessoa que não tem trava na língua, né, etc e tal. A Bíblia diz, quem controla a sua língua pode governar muitas coisas, né, mas quem não controla tá complicado, né? Então fala, às vezes a gente não fala da forma correta, eu falo demais às vezes, mas sabe, essa questão aqui com Zacarias demonstra uma coisa muito importante. Não é apenas a questão de oratória, não é isso que está sendo discutido. Não é se eu falo alto, se eu falo baixo, se eu falo muito, se eu falo pouco, se eu falo algumas palavras que não são as melhores, se eu falo da maneira errada as coisas. Não é muito sobre isso, porque isso tem a ver com a ética humana, a forma de lidar no dia a dia, nos relacionamentos. Não, nesse caso aqui é uma questão espiritual. O que Deus está fazendo é fechar a torneira da incredulidade, que é a nossa boca, que é a nossa língua muitas vezes. E Ele está trazendo a possibilidade de, mesmo calado, recebamos o melhor dele em nome de Jesus. Amém, querido? Em nome de Jesus, amém? Eu quero encerrar com uma passagem que eu considero muito importante, Josué 6:10. Josué 6:10, porque Deus vai trazer aqui, através da palavra de Josué, aquilo que muitas vezes nós precisamos fazer. Amém? Então aqui, Josué 6:10. Mas Josué tinha ordenado ao povo, não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até ao dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Uau! Moisés tinha morrido e Josué agora está adentrando a terra prometida. Cruzaram o Jordão e começam a conquistar as cidades. E uma cidade que eles têm pela frente é o quê? Jericó. Jericó é uma cidade muito bem guardada, um muro muito largo, capaz de ter casas construídas sobre ele. Então era um muro muito largo mesmo. E eles estão diante desse grande e enorme desafio. Como derrubar esse muro? Como transpor esse obstáculo? Como ultrapassar esse limite? Era uma coisa desafiadora. Precisava de muita fé, precisava de muita coragem, precisava de muita atitude para acontecer. Mas aí Deus vem e traz uma estratégia. Deus diz, vocês vão apenas rodear a cidade e vão rodear por 7 dias. E nesses 7 dias vocês vão rodear, e no último dia, no 7º dia, vocês vão rodear 7 vezes. E aí quando eu ordenar, vocês vão tocar a trombeta e vocês vão gritar. As muralhas vão cair e vocês vão conquistar essa terra. Uau, que coisa, que palavra tremenda. Agora, você imagina, você que sabe o que é guerra, já enfrentou várias guerras, está diante agora dos seus adversários, está agora na terra onde tem muitos gigantes, e aí você se depara com uma cidade que é uma fortaleza, e aí o que Deus diz para você é, não, você vai só marchar ao redor dela. E durante 7 dias você vai ficar marchando. E no último dia, 7 vezes. Quer dizer, parece uma coisa que não é crível, que não é possível fazer. Não vai acontecer. É uma coisa que você fala assim, mas como Deus? Que ideia foi essa que o Senhor teve, Deus? Então, parece que não é fácil você receber essa palavra. E aí Josué, ele diz isso. Ele diz, não deem o brado de guerra. Não levantem a voz. Não digam a palavra. Até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Querido, sabe, vamos entender isso aqui? Isso aqui é proteção da bênção. É a proteção do milagre. Porque você imagina eles marchando e eles olhando todos os obstáculos, ele olhando a dificuldade, e aí eles começam a dizer um para o outro, será? Não vai ser possível. É muito difícil isso aí. Você acha que o som da nossa voz vai derrubar isso aí? Não, a gente tem que lutar. Não teve ninguém que tenha uma ideia melhor, não. Não, a gente vai ser envergonhado. Quer dizer, tantas palavras poderiam surgir da boca daqueles que não tinham a fé no seu coração. Porque no meio do povo de Israel tinha povo com fé e tinha povo sem fé. Tinha voz de fé e tinha voz de incredulidade. No meio do povo de Israel, vamos lembrar quantas vezes eles quiseram voltar para o Egito. Quantas vezes eles tiveram saudade da carne do Egito, queriam voltar para o Egito. Queriam fazer um líder para voltar para o Egito. Tem gente hoje fazendo líder para voltar para o Egito. Tem gente hoje querendo eleger líder para voltar a comer carne, a carne do Egito, onde tem escravidão, onde tem roubo, onde o povo de Deus é massacrado.
Querido, em nome de Jesus, vamos entender isso. Deus está falando conosco, amém, amado? E aí aquele povo ali estava marchando, mas se eles tivessem a oportunidade de falar, provavelmente eles tragariam aquilo que Deus estava construindo para eles. E é por isso que Josué deu uma ordem: não falem. Somente no momento certo eu vou dizer para vocês gritarem, aí vocês podem gritar porque a vitória vai ser certa. Amém, querido? Então hoje Deus está nos propondo uma coisa: existe uma muralha para cair. Existe um limite para ser transposto. Existe algo que vai acontecer. Existe um milagre que vai acontecer. Existe uma vitória que vai acontecer. Existe um livramento que vai acontecer. Existe algo tremendo de Deus para a igreja nesses dias. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, colocar isso no nosso coração. Se eu não for capaz de contribuir para a vitória, eu não vou lutar pela derrota. Se eu não sou capaz de lutar com a igreja para a vitória, eu não vou lutar contra a igreja. Eu vou seguir o conselho de Gamaliel, o grande sábio que existia na época da igreja primitiva. Ele disse: olha, não persegue não. Porque se você perseguir esse povo, e esse povo é de Deus, quando você perseguir esse povo, você vai estar perseguindo a Deus. Se não for de Deus, eles perdem, eles acabam, eles se espalham. Mas se é de Deus, vão crescer cada vez mais. Você não entra não. E eu quero dizer para vocês esse dia, em nome de Jesus: quanto mais perseguirem a igreja, mais ela vai crescer. Quanto mais perseguir, quanto mais pressionarem a igreja, mais ela vai se multiplicar. E nós já estamos vendo isso. Deus está movendo, Deus está fazendo. A igreja não vai ser escrava de mais ninguém. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Amém? Então nós temos que crer nessa palavra. Creia para sua família. Creia para sua igreja. Creia para sua cidade. Creia para o seu país. Creia. Em nome de Jesus. Amém, querido? Ah, mas meu filho não crê. Seu filho não crê, é uma questão dele. Ah, meu marido não crê. É questão dele. Cada um é dono de si nisso. Em nome de Jesus. Mas seja você voz de vitória. Em nome de Jesus, seja você voz de Deus. Não perca a sua voz por causa das circunstâncias. Não perca a sua voz por causa da sua família. Ah, eu não gosto de falar porque minha família não gosta muito. Querida, tua família pode gostar ou não, mas eu tenho que falar aquilo que é de Deus. Aquilo que é voz de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus seja glorificado e que a voz dele seja exaltada nesses dias. Em nome de Jesus, que os valores de Deus sejam exaltados em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Então, o final da história é que Zacarias recebeu o milagre. João Batista nasceu. Amém, querido? E ele pôde, então, profetizar as melhores coisas para o seu filho. Ele pôde exaltar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus. Amém, querido? Por quê? Porque antes Deus o calou. Quando ele não tinha algo bom para dizer sobre a sua bênção, Deus o calou. Em nome de Jesus, a minha oração hoje: Deus nos traga fé para pensar da forma correta e dizer da forma correta. E Deus nos cale quando nós dissemos coisas que não contribuem com a bênção e com o milagre para nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoe nossas vidas agora. Eu quero orar com você, querido, em nome de Jesus. Você que muitas vezes, ou eu, muitas vezes, quando nós dizemos incredulidade, expressamos incredulidade, isso pode nos atrapalhar e muito com relação àquilo que Deus tem para nós. Em nome de Jesus, que nós possamos hoje orar e pedir: Deus, só nos dê palavras que sejam palavras de bênção, de fé, de milagre. Em nome de Jesus, nos livra de tudo aquilo que vai contra os teus princípios, contra a tua palavra, contra a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos trazer isso para nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Eu quero que você ore junto comigo agora. Pai amado, eu coloco na tua presença, ó Deus, os teus filhos, coloco na tua presença a minha vida. Ó Deus, coloque diante do Senhor nossas famílias. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa trazer sobre nós uma palavra que abençoe, não uma palavra que amaldiçoe. Uma palavra que declara vitória, não uma palavra que declara derrota. Senhor, uma palavra que declara o milagre, Senhor, não uma palavra que declara o fracasso. Em nome de Jesus, ó Pai, que a nossa palavra seja sal para essa terra, em nome de Jesus, para salgar, ó Deus, em nome de Jesus, para purificar, para conservar aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Nós te pedimos agora nesses dias, Deus, cala a boca de todo demônio, todo falso profeta, cala a boca de todo aquele que quer o mal, e também, Deus, fecha a boca daqueles que não têm fé suficiente, ó Deus, e que tem muitas vezes contribuído para a incredulidade, expandindo a incredulidade. Deus, em nome de Jesus, traga sobre nós a bênção do Senhor, o milagre do Senhor, alcança agora nossos lares, abençoe cada casal, cada família, cada pai, cada filho, põe a tua mão sobre nós, ó Pai, nos leve a alcançar o melhor do Senhor. Nós cremos que o Senhor tem o melhor para nós, em nome de Jesus, amém? Mas naquilo, Deus, que nós não cremos, Senhor, que nós não venhamos a falar, que nós não venhamos a expressar incredulidade, mas que nós nos calemos para que o teu milagre nos alcance pela tua graça, pela tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a cada um agora, Senhor, levando sobre cada um saúde, bênção, prosperidade.